Mais uma vez, o programa Pulando a Cerca, dia 21 de junho de 2013. Um programa que não tem pauta, não tem roteiro, nem tem censura, é como a vida. O pequeno programa, uma grande bandeira. O apresentador do programa sou eu, Daniel Sutoriansky, médico. Hoje vamos apresentar a segunda parte do documentário histórico Senhor Consciência, com o doutor Modesto da Silveira, que salvou milhares de vidas de tortura, morte e prisão na época da ditadura militar. O documentário tem tudo a ver com o que está acontecendo hoje nesse país. Os protestos são legítimos, mas eu espero que saia uma coisa muito boa. Não mais uma ditadura militar com essa mistura que está acontecendo. Vamos torcer que o país tenha exatamente justiça, cidadania, saúde e educação. Não a corrupção, não a ditadura militar ou civil. O país deve ter, em primeiro lugar, educação e justiça e democracia. Então, esse documentário, a segunda parte, que o doutor Modesto da Silveira gravou aqui no nosso programa. Então, vamos iniciar a segunda parte. E na semana que vem vamos ter o debate sobre o documentário Senhor Consciência. O Brasil precisa tomar consciência da sua força, da sua justiça e do seu direito. Então, vamos iniciar o documentário histórico Senhor Consciência. Vamos convidar mais uma vez uma pessoa que viveu intensamente essa história. Vem pular a cerca, Modesto da Silveira. Este agora é o meu papel. Prazer em revê-lo. Carl, é sempre um prazer rever Modesto da Silveira, que viveu essa história ao vivo. Modesto, então, vamos continuar essa nossa série Tatice, ditadura militar. Desse período de 78 a 85 teve o seu ápice em termos de Estado terrorista, em termos de terrorismo de Estado, isto é, terrorismo praticado por agentes da ditadura. E foi o período em que as pessoas desapareceram, às vezes organizadamente. Você está vendo aqui, acabou de sair um livro aí, chamado A Guerra Suja, de um tal Cláudio Guerra, que foi o homem que ditou a Guerra Suja da qual ele participou. Era um delegado do Espírito Santo e que virou o matador mais eficiente e mais reincidente do período, matando quem eles queriam. Ele calcula, talvez, que deva ter matado, pessoalmente, cerca de 100 pessoas, inclusive todo o Comitê Central do Partido Comunista, 10 ou 12 membros do Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro, inclusive 10 deles levando para serem incinerados nas usinas de açúcar de Campos, porque o Partido Comunista tinha adotado um critério
tal segurança deles, fizeram o seguinte: como todo mundo teve que sair do Brasil, inclusive todas as lideranças, eles reservaram ou arriscaram o nome de alguns grandes nomes para ficarem aqui e dirigirem de dentro, correndo risco, e correram e sofreram risco e foram mortos. E uma direção substituta ficaria no exterior para o caso de poderem ou terem que vir para o Brasil. Pois bem, em 78 havia um movimento nacional pela anistia, isto é, por uma tentativa de reconfraternização do país. E era tal o movimento que a ditadura não resistia e havia, portanto, a esperança de que naquele período nós conseguíssemos uma lei de anistia. Aliás, foi por isso que insistiram muito e eu acabei sendo candidato, bem eleito, aliás, o mais eleito dos chamados progressistas de 78 para a Câmara Federal dos Deputados. Pois bem, e foi tal entusiasmo que, embora a oposição, a única oposição permitida, que era o MDB, tenha tido quase 5 milhões de votos a mais do que o partido da ditadura, que era a Arena, apesar disso, eles fizeram uma precária maioria por causa dos biônicos e semibiônicos, isto é, aqueles que eram nomeados ou meio nomeados pela ditadura, fizeram a maioria artificial, mas mesmo assim, moralmente, nós éramos maioria e conseguimos passar uma lei de anistia que não era a que o povo pedia nas ruas, mas era pelo menos a que aliviava bastante as tensões, liberando os presos das penitenciárias e permitindo o retorno de milhares de brasileiros que foram obrigados a sair do Brasil para não serem mortos, torturados, desaparecidos. Pois bem, em 78, então, eu estava até no hospital, eu estava recolhido ao hospital, acabei negociando minha saída para ajudar, não só na votação, mas no encaminhamento de votação do projeto de anistia, que acabou aprovado por maioria no dia 22 de agosto de 78 e assinado, formalizado pelo ditador no dia 28 de agosto. A Lei 683 de 79. Pois bem, mas em contrapartida, eles aceleraram o terrorismo, sabe como, Daniel? Nunca vi tanto terrorismo junto, não houve só bomba por todo o Brasil, mas principalmente Rio, São Paulo, Brasília, porque são as capitais políticas mais importantes, então aí o terrorismo se intensificou mais do que no resto do Brasil. Como, por exemplo, bombas em jornais, em revistas, bombas já tinha havido na CNBB, depois houve na ABI, na OAB, inclusive com morte da Dona Lida, no caso da OAB, e houve, por exemplo, na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro também, tudo isso só para falar no Rio de Janeiro. Em São Paulo, alguns jornais também, e em Brasília houve em toda a W3, que é a principal via da capital, na Asa Sul, nessa até todas as bancas de jornais que exibissem um jornal, uma revista, dando alguma coisa crítica ou de que a ditadura não gostasse, aquela seria explodida como foi. Como foram, aliás, em quase toda a W3. Enfim, eu não saberia lhe dizer quanto ato de terrorista houve naquele período de maior terrorismo de Estado. De qualquer maneira, nós conseguimos ir saindo de uma ditadura tristemente negociada, na medida em que a gente conseguiu, através de milhões de pessoas nas ruas, no Rio de Janeiro, parece que 1 milhão ali na Presidente Vargas, Rio Branco, etc., 1 milhão de pessoas. Começou com 100, 500 mil, 1 milhão e meio previsto em São Paulo. Enfim, com essa manifestação evidente
de que a ditadura não podia mais suportar aquela situação, eles acabaram concordando em fazer uma eleição da forma que eles achavam que seria menos delicada para eles, saindo devagarinho daquele peso ditatorial. Negociaram de tal maneira a haver uma eleição pelo Congresso, não queríamos diretas já, acabaram fazendo a eleição pelo Congresso, pelo qual se elegeu um candidato honesto, comedido, que era o Tancredo Neves, e para vice que foi o Sarney, José Sarney, e que tinha sido, durante muitas gestões, tinha sido líder da arena, isto é, líder da bancada da ditadura no Congresso Nacional. É claro que isso, coincidentemente, exatamente no dia em que o presidente, depois presidente eleito pelo Congresso, o Tancredo Neves, já tinha rodado o mundo se apresentando como o novo presidente do Brasil, eleito, moralmente eleito, né? Quando ele retorna, coincidentemente, ele tem um problema de saúde grave, é recolhido ao hospital. E outra vez, coincidentemente, ele morre praticamente no dia da posse. Coincidentemente, o vice-presidente, que tinha sido líder da ditadura, assume o poder. E o pior é que, coincidentemente, logo a seguir ao fim do mandato do José Sarney, foi eleito um homem conhecidíssimo na história ética do país, chamado Collor, apoiado por todas as forças ditatoriais. Mas ele, como foi o último, e foi quem assinou a lei de anistia, e foi quem teve que entregar o poder, ele enfrentou uma situação complicada, porque, por um lado, o Brasil e o mundo impunham um retorno ao processo democrático. Por outro lado, os radicais, os torturadores e assassinos impunham uma radicalização. E ele ficou pressionado entre o povo do Brasil e do mundo e aqueles terroristas de Estado que o pressionavam. E claro, ele tinha, nessa época, um dos assessores principais, que era o Golberia, considerado um homem muito inteligente, alguns dizem até genial, mas que foi o homem que deu suporte à maior parte suporte teórico, filosófico, digamos assim, durante a maior parte da ditadura. É claro que o Figueiredo, ele próprio se expressa. O Figueiredo era um homem que dizia coisas assim: eu gosto mais de cheiro de cavalo, que ele adotava, do que cheiro de gente. Isso mostra bem a psicologia do dirigente, do povo. Se ele não gostava do cheiro do povo, mas gostava do cheiro do cavalo, ele sabe muito bem o tipo de cavalgadura que cada um prefere quando tem alguma forma de poder. Acho que ele foi fraco, muitas vezes indeciso, e que realmente não tomou uma posição ou contra assassinos e pela ditadura, ou, afinal de contas, ficou indefinido. Fui colega, advogado do Afonsinho, que foi um advogado, grande líder de advogados, e que foi um dos responsáveis pelas melhores reformas agrárias do Estado do Rio, a partir da melhor delas, que eu considero que foi a do Rio do Ouro.
Tem 1000 histórias importantes, mas a mais importante é a dele mesmo, da vida dele, sobretudo do período em que ele foi sequestrado para morrer. Tanto assim que ele foi sequestrado no Rio de Janeiro e levado para São Paulo de forma clandestina, e todos esses casos, quando assim ocorreu, eles matavam o sujeito na tortura ou depois da tortura. E o Afonsinho foi uma dessas vítimas, de tal maneira que ele mantém no seu corpo muita sequela ainda. Tem no corpo, se me é possível dar um flash aqui, por exemplo, olha aqui, veja as manchas, não sei se pega, está aqui os braços, quando ele ficou no pau de arara, nos braços, nas pernas, e os braços. E a parte quebrada do seu corpo foi recuperada pela medicina. Então, ele, por exemplo, clavícula quebrada, sei lá quanta coisa ele teve quebrada do seu corpo, mas aqui, por exemplo, não sei se dá para aparecer essas manchas aqui, onde ele ficava pendurado no pau de arara. Olha aqui, tudo isso aqui, as pernas a mesma coisa. E o corpo não dá para ver porque foram ossos quebrados que se recuperaram. Acho o Afonsinho que foi um herói da resistência à ditadura, grande líder da esquerda, do PCB na época, você foi do Comitê Estadual Central, se não me engano, né? E, enfim, um homem marcado para morrer e que felizmente não morreu, principalmente, eu acho, por causa da dona Pepem, a mãe dele, que fez um papel melhor do que o advogado dele, que fui eu. Papel excelente no plano humanístico e ajudou. Bom, foi realmente um período que agrediu não apenas minorias, mas agrediu coletividades muito grandes. Eu era advogado sindical, era advogado ligado aos seus principais sindicatos de Niterói e também do Rio de Janeiro. E nessa qualidade eu fui, quer dizer, agredidos também por isso. Fui agredido também por isso, pelo fato de que eu, como profissional, era um profissional integrado, ligado diretamente àqueles que eram agredidos, que eram presos, torturados e desaparecidos, como muitos amigos nossos, colegas de atividade profissional, desapareceram também, né? Porque foi um período realmente de grande violência, de grande angústia, não apenas para os próprios que eram agredidos, como também pelos familiares e pela sociedade em geral. De modo que foi realmente um período agudo de agressão policial à sociedade, o período da implantação da ditadura militar. Eu pensei pouco durante a ditadura a respeito do que estava havendo de violência, porque nós não tínhamos acesso a essas informações. Meio que estávamos vivendo das informações dadas pela imprensa. E a imprensa, embora tivesse tomado formalmente uma posição bem progressista, bem hostil à ditadura, aos crimes da ditadura, ela tinha que se manter dentro de um determinado limite, sob pena de ser também ela diretamente atingida. De maneira que nós vivemos, naquela época, um período de cala-boca, porque muita gente estava sendo liquidada à medida que fazia seus protestos. A ditadura perseguiu todos os homens de bem de tal maneira que houve uma lacuna política, os grandes quadros políticos poderiam fazer esse país avançar de maneira decente e honesta com o Afonsinho, ficou com a lacuna. Até hoje, a lacuna intelectual. Os jovens estudantes que sofreram quase tudo que você sofreu foram castrados. Professores e gênios, seja da Fundação Oswaldo Cruz,
seja aqui de Niterói, desta universidade. Houve professores aqui, alguns deles eu defendi, que foram levados para o exterior, porque para o sistema capitalista é ótimo, as ditaduras perseguem os intelectuais, eles puxam os intelectuais para eles de forma muito barata, porque o intelectual é um homem que custou caro a família ou a nação, né? E, no entanto, eles ofereciam, e o intelectual aqui, gênio, aceitava ir, como teve até de Niterói, 2 ou 3, do Rio, do Brasil todo, dezenas daqueles que aceitaram ir para os próprios Estados Unidos, para a Suíça, para a França. Como eu encontrei lá um grande cientista, lá em Paris, que era dirigente de um setor lá da Universidade de Paris, porque eles conseguiram levá-lo e ele aceitou primeiro, não só porque era para salvar a sua própria vida, mas aceitou, como me disseram alguns deles, que eles queriam realizar um trabalho científico, correto e bom, e aqui a primeira coisa que fazia era cortar qualquer possibilidade de um homem progressista e de esquerda realizar seus projetos e seus planos. Então um deles me falou, como eu vou aceitar essa ida, ou para a França, ou para a Suíça, ou para os Estados Unidos, porque lá eu vou realizar o meu plano científico, e aqui eu estou castrado para tudo isso, né? Então as lacunas são inúmeras e que não serão recuperadas nunca mais, porque os grandes quadros ou foram assassinados, morreram, ou tiveram inviabilizado todo o seu caminho intelectual, político e tudo mais que nós tínhamos de melhor. Foi exatamente em 79, quando saiu a anistia pelo Congresso Nacional, e eu fui um dos encaminhadores do processo de votação dessa lei 6683 de 79. Pois bem, naquele mesmo ano, o terrorismo de Estado aumentou violentamente, de tal maneira que, além das bombas soltadas, postas nos jornais, que faziam qualquer forma de oposição, e além disso, a bomba da OAB, bomba na ABI, bomba na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, bomba por todo lado, bomba na W3 de Brasília, quase toda a banca de jornais que exibia alguma coisa que desagradava aos terroristas de Estado, eles explodiam a banca lá em Brasília, e mais até do que isso, chegaram a preparar um terrorismo que iria matar milhares e milhares de pessoas, mas que infelizmente houve um dedo poderoso que fez com que o tiro saísse pela culatra e os terroristas fossem mortos, no caso do Rio Centro. Não sei se você se lembra que aquele terrorista, o capitão, depois foi promovido a major-coronel, aquele capitão, junto com o sargento, eles cometeram um erro técnico na bomba que eles iam implantar, lá no Rio Centro, onde haveria a comemoração do 1º de maio, que é o Dia dos Trabalhadores, que você simboliza como advogado dos trabalhadores. Pois bem, então na noite de 30 de abril, na madrugada de 30 de abril para 1º de maio, eles foram botar a bomba para culpar a esquerda em geral, os comunistas, e sair por aí metralhando, matando todos, exatamente como queria o brigadeiro Bournier da Aeronáutica, e também cujo plano saiu pela culatra, pelo heroísmo e decência do capitão Sérgio Macaco. Pois bem, lá também houve um tiro pela culatra, explodiu no colo, morre um e afeta o outro, e aí, é claro, a corrida deles foi para cobrir o terrorismo deles, tentar culpar os que lutavam pela democracia, a esquerda em geral, né? E daí em diante foi isso, naquele desespero
em que o Geisel e o Figueiredo tinham entrado junto com Golbery num projeto de saída mais suave para eles do processo de ditadura, né? Mas aí nem conseguiram, porque o terrorismo estava no ar e a direita dentro das Forças Armadas praticou aquela loucura toda. E interessante é que eu acabo de receber um livro de um deles, e um deles escreveu um livro agora com esse título, Guerra Suja, isto é, Memórias de uma Guerra Suja, escrita por um dos terroristas chamado Cláudio Guerra Suja. Tudo que eles queriam, sonhavam e estão conseguindo é o seguinte: tudo bem, a democratização é inevitável, mas é evitável que qualquer dos criminosos da ditadura seja punido. Então tem que prorrogar isso. Se não conseguir a igualdade da anistia, der para um lado e outro, se não der, pelo menos que se eternize a discussão até que todo mundo tenha ido para o seu paraíso ou o seu inferno. Pois bem, e é o que está acontecendo. Se você pegar a lista de algumas centenas de assassinos e torturadores da ditadura, os mais velhos, os que eram já coronéis ou generais, praticamente já morreram todos. Os delegados, restam poucos, como esse aqui que está vivo, também restam poucos. A maioria era homem. Maduro, como o golpe foi em 48 e a ditadura acabou em 85, né? Então todos ou morreram ou estão muito velhos. Tudo que eles querem agora é mais algum tempo para morrerem os últimos. Depois que morrerem os últimos, podem condená-los à eternidade da cadeia, né? E é o que eles estão tentando fazer, e temo que consigam fazer em grande parte. Comissão da Verdade tem a sua burocracia, foi nomeada, está atuando, e espero que bem, porque os que eu conheço da comissão são pessoas boas, corretas, de bem, e que vão fazer vir à tona a verdade. Mas quando ela vier a verdade, e se alguma iniciativa for tomada para que essa verdade dos crimes comuns for revelada, esses homens ou já morreram, ou estarão moribundos. Não haverá, eu creio que não haverá nenhuma punição para aqueles que sequestraram, torturaram, estupraram, roubaram. E, aliás, esse cara aqui ele conta até da roubalheira. Ele diz que, por exemplo, o Sérgio Fleury, que foi o delegado mais assassino, talvez, de toda a ditadura, o Sérgio Fleury, já em 1970, já estava muito rico, já estava riquíssimo. E não só ele, muitos outros, por não só roubar sequestrados, mas por roubarem o Estado e explorarem os empresários que financiavam a tortura, né? Eu sempre fui um pouco preocupado, né? Eu dedicava uma certa atenção para a coisa do índio do Brasil, porque a primeira fase de consciência nossa, da nação brasileira, o índio foi praticamente esquecido na nossa história, né? Ficou assim uma coisa mais piegas. Eu me lembro que em Salvador, Carnaval de Salvador, na Bahia, os grupos de carnaval, blocos, saíam fantasiados de índio, mas índio-americano, né? E até propriamente na época depois de 64, 68, com o meu engajamento político, nós mesmos da esquerda desconhecíamos grande parte da história brasileira, e até propriamente da questão indígena, não é? Se não até dizer, não sabíamos sobre o socialismo das missões, não sabíamos nada dos quilombos, das revoltas, né? Quilombolas e essas coisas todas. De formas que, anos depois, eu saindo do Brasil por questão política também, fui para a Alemanha e lá fui chefe de redação de uma revista alemã brasileira,
e tive a ideia de abrir uma página central que era dedicada aos povos da floresta. E, consequentemente, não abriria as páginas para sociólogos, jornalistas, que já têm a sua voz ecoando para todos os cantos, senão que abrir para o povo da floresta, os seringueiros, os castanheiros, os indígenas. Nesse sentido, eu tive várias vezes no Amapá, tive o prazer de conhecer o estado, e lá me aproximei tenho um imenso orgulho de ter conhecido uma etnia que se chama o Wayampi, que foi contactada pela primeira vez em 1975, que, como todos, após o primeiro contato, há um certo extermínio, praticamente 40% da população do Wayampi. O resto do Brasil, as informações eram boguetadas, não saía em nenhum jornal do que ocorria no Amapá. E, da mesma forma que o projeto Jari também ficou grande parte escondido, né, sem que tivesse nenhuma informação mais específica. Né? Isso que você está falando está me despertando aqui um fato muito interessante. Mas a partir do Amapá, você vê como é o Brasil tão rico. O Amapá tinha a maior Serra do Navio, a maior serra produtora de minérios raros, e que uma outra empresa americana, com brasileiros metidos no meio, acabou levando a montanha de manganês, né? E deixando os buracos lá do Amapá. E ali vizinho, que é o Jari, eu enfrento esse problema numa outra multinacional também, né? E que depois que a gente denunciou tudo isso, o governo brasileiro viu que a denúncia era fundamentada, séria e perigosa para eles no futuro, de intervenção definitiva na Amazônia, de onde jamais sairiam, porque quem invadir a Amazônia, se os Estados Unidos e os grandes impérios resolverem e tomarem a Amazônia, nós nunca mais a veremos, não só pela importância estratégica, como também pela riqueza mineral da área, é a maior riqueza íntegra do mundo inteiro. Enfim, é uma riqueza incomparável. Olha, meu caro, Jari é um rio. Quando houve o golpe militar de 1º de abril de 64, é claro que a ditadura abriu as portas com toda a facilidade e oferecendo vantagens e privilégios aos grandes empresários multinacionais, sobretudo americanos. E nessa época o homem mais rico do mundo, e que tinha dezenas e dezenas de projetos multinacionais, se interessou seriamente em fazer projetos no Brasil, e um deles foi o projeto Jari, que englobava uma série de atividades, desde produção de Gmelina arbórea, que é uma árvore do qual ele faria e fez uma fábrica de polpa, extração de arroz, de cal, plantação de arroz, enfim, uma série de projetos. Mas, sobretudo, o que eles pretendiam é desmatar a área, substituir por aquela gmelina e produzir papel, produzir polpa. Trouxeram lá do Oriente umas máquinas navegando, instalaram usina na beira do rio. Ali contrataram aqueles peões, os chamados peões do Jari, milhares e milhares, não sei se 15 mil, já nem me lembro, mas eram milhares de trabalhadores que viviam, primeiro, salário miserável, mas, de qualquer maneira, era um salário e aceitavam. O pior é que ele era um imperador, porque ali valia a vontade dele e dos seus diretores era a lei. Tanto havia prisões, por exemplo, denunciaram a existência de prisões. Eu estive dentro de uma para constatar. Não só existia,
com domínio total dos representantes do senhor Ludwig, encontrei até sangue no chão de uma das prisões, o que indicava bem o poderio desse homem lá. Ele não pedia audiências a ninguém importante, nem a ministro brasileiro, ele não pedia audiência. Ele cedia a audiência informando: estarei aí tal dia, quando ele vinha dos Estados Unidos ou de qualquer lugar, estarei aí, estarei disponível das tantas às tantas, quero vê-lo. E o ministro é que ia a ele. Coisas assim tão absurdas. Ele era um ditador na ditadura. E funcionava esta coisa lá. E que eu, constatando pessoalmente, foi aí que eu me animei a fazer esse trabalho todo. Quando eleito deputado em 1978, assumi em 79. Em 79 estava lidando com a coisa mais importante e que a gente conseguiu ganhar quase tudo na época, e que foi a Lei da Anistia 6683 de 79. E, ao mesmo tempo, surgiram tantos outros problemas. Problema da Amazônia, problema do índio, os demais problemas que a gente teve que enfrentar, inclusive do Jari. Quando eu encontrei esse fato lá no Congresso, eu fui, questionei o senhor Francisco Poser de Andrade, e era o diretor do Jari, e dali eu vi que os dados que eu tinha eram muito mais graves, propus a criação de uma subcomissão específica e logo, por ter proposto e sido aprovada, eu fiquei automaticamente como o secretário, o relator dessa subcomissão, até porque a Arena, que era apoiadora da ditadura, ela quase nunca abria mão de presidência nenhuma para poder manipular melhor. De qualquer maneira, eu fui ao Jari, vi que a coisa era ainda mais grave do que nós sabíamos e que me obrigou a fazer, para saber o que estava acontecendo no Jari, no Brasil, com o senhor Daniel Ludwig. Eu tive que fazer pesquisa basicamente na sede mundial dos segredos, Estados Unidos, e em outras sedes mundiais de segredos, são os paraísos fiscais, e no caso mais tradicional deles, que é a Suíça. E lá, eu quero lembrar o seguinte: meu primeiro contato, por sorte eu tinha um amigo lá que até falava alemão, eu não falo alemão, e ele então me acompanhou, e chegando à parte velha de Zurique, ao endereço que eu tinha, que era correto, chegando lá parecia outra coisa. Na parte velha, um prédio velho, não tinha indicação nenhuma de Fundação ou Instituto Ludwig ou Fundação Ludwig, não tinha nada. Quando tocamos no endereço oficial, apenas daí a algum tempo vem um cidadão, abre a portinhola, e é claro, na Suíça se fala, além do alemão, o francês e o italiano, além do rético, mas as três línguas principais são essas: alemão, francês e italiano. Então ele atendeu no bonjour, aí eu me identifiquei, conversei em francês, ele mudou de língua, pulou para o alemão. Meu colega falava alemão, falou em alemão. Aí ele pulou para o inglês, aí eu falei inglês com ele. E ele aí bateu a porta, disse: não, é aqui, bateu a porta. Por ali eu vi o que era aquilo, né? E a coisa rendeu de tal maneira que eu, depois do relatório, aprovado o meu relatório no Congresso, eu resolvi converter o relatório, aprofundar o estudo e escrever um livro que se tornou um best-seller pela editora Civilização Brasileira, se tornou um best-seller, a imprensa dava como dos mais vendidos logo que lançado. A editora Civilização Brasileira do Enio Silveira era uma bela editora, que acabou sendo levada também à falência, como outras empresas que não apoiavam a ditadura, inclusive jornais, como o Correio da Manhã, que você conheceu. Depois desse meu estudo preliminar, examinando melhor, e indo pesquisar nos Estados Unidos, mas sobretudo lá na Suíça, dá vontade de contar cada coisa, é pena que o tempo não permite. Tanto que as coisas essenciais pelas quais eu fui lutar,
elas se igualaram e eu lutava não só pela anistia, pelos problemas contra a ditadura, os direitos humanos, aí entra Projeto Jari, o problema indígena, de tal maneira tive que abraçar tudo, que eu fui eleito pelos parlamentares da Amazônia, eleito Amazônida honorário, porque eu também não deixava de lutar pelos índios, pela questão amazônica, por toda a história que tinha, e visitando o Jari, aí contato com Chico Mendes depois, lá no Acre, aí entra a história de Chico Mendes e dos assassinatos que ocorriam de forma sistemática, a ponto de eu ter que ir lá ao Acre, a Rio Branco, para defender até gente acusada, ou melhor, gente que, inclusive, sofreu tentativa de homicídio, as lideranças da área, né? É tanto problema na Amazônia, e esse problema do Jari é um dos mais graves, mas, felizmente, meio que encerrando em termos cronológicos, a gente volta depois onde quiser, mas aí o governo, a ditadura ainda, logo depois, esse livro não pode nem ser reescrito, como o Enio Silveira pedia, da civilização brasileira, não pode ser reescrito, porque depois que eu fui à Suíça e voltei, causou uma tal celeuma lá cá, que a ditadura militar sentiu necessidade, era ainda o Geisel. E logo em seguida, já era o Figueiredo, general Figueiredo, que estava de plantão na ditadura. Ele sentiu necessidade de não deixar assim, era grave contra eles, então ele acabou nacionalizando os projetos que eu apontei como mais perigosos, a soberania nacional, como enclave, etc., e negociou de tal maneira que presenteou os banqueiros que tinham olho grande lá e aos seus amigos da ditadura em geral, é o que ele é hoje. Grandes empresários já agora brasileiros, e não o senhor Ludwig, é que tem o interesse lá. Gostaria até de saber como se encontra no momento, mas não tenho informação. Eu creio que ainda pode demorar muito tempo até que a humanidade se veja livre de tudo isso que a gente está discutindo aqui. É claro que, para esses grupos, esses tipos de máfias financeiras e econômicas, é muito mais fácil e mais simples dominar tudo através de ditaduras, né? Porque em ditadura, primeiro você não tem a informação de que o povo precisa, porque a informação é controlada pela censura. Então a ditadura facilita. Por outro lado, numa ditadura, desde que corrompido o ditador e o grupo de poder, você faz o que quiser ali, você faz o que quer. E o povo que reagir contra vai sofrer o que as nossas ditaduras sofreram. Desde a brasileira de 64 a 85, com as sequelas que existem até hoje, e o Jari é uma das sequelas, né? Outros, como você trouxe há poucos dias aqui, um deputado reeleito e que tem marcas no corpo das sequelas da ditadura, e não é um caso, são milhares de casos, né? E nos outros países da América Latina, a mesma coisa. Brasil, 64, Uruguai, 69, 70, Chile, 73, Argentina, 76. E os outros, Paraguai, então, já vinha de antes, acho que desde 54, e outras da América Latina em geral. E facilita a dominação, a corrupção e o lucro de quem está dominando o poder nessa altura. Então, isso é um tipo de câncer, câncer ético, câncer moral, e que é curável, mas que dá muito trabalho